Pessoal, muita atenção. Todo funcionário do Banco do Brasil precisa entender o que ficou decidido no tema 20 do TST, especialmente se ele já recebeu verbas remuneratórias pela via judicial. Muito provavelmente, o benefício que esse funcionário recebe da Previ vem sendo pago em valores menores do que os devidos, e por isso ele tem direito a uma compensação financeira. Mas para exercer esse direito, é preciso respeitar os prazos prescricionais que o TST fixou nesse tema 20. Eu sou o Leonardo Passos, advogado da Ricardo Passos Advocacia, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para explicar o que ficou decidido nesse tema 20 do TST e quais são esses prazos prescricionais que precisam ser observados. Eu já adianto que o julgamento lá no TST foi extremamente favorável aos associados. A maioria esmagadora dos funcionários aposentados do Banco do Brasil ainda podem entrar com ação pleiteando essa indenização por danos materiais, mas é preciso ficar atento. Quem perder os prazos prescricionais estabelecidos pelo TST nesse tema 20 não vai ter muito o que fazer, o direito vai prescrever. Então, eu vou colocar aqui na tela as teses fixadas no tema 20 do TST, vocês deem um pause no vídeo, leiam essas teses e depois nós retomamos analisando cada uma delas. Então vamos lá. Quando o Banco do Brasil deixava de pagar regularmente verbas trabalhistas devido a algum funcionário, como horas extras, por exemplo, esse funcionário entrava com uma reclamação trabalhista. A Justiça reconhecia o direito e o banco era condenado a pagar essa verba trabalhista. Acontece que, se essa verba trabalhista tivesse sido paga à época própria, mês a mês, durante o contrato de trabalho, ela teria integrado as contribuições que foram vertidas para a Previ, ou seja, as contribuições que o banco e o associado verteram para a Previ teriam sido maiores, e, consequentemente, no futuro, o benefício devido ao associado também teria sido calculado em valores maiores do que efetivamente o foram. Então, o que o funcionário fazia nesse caso? Depois de entrar com essa ação contra o Banco do Brasil para o reconhecimento e pagamento das verbas trabalhistas, ele entrava com uma outra ação, agora contra a Previ, pedindo a revisão do seu benefício previdenciário para incorporar essas verbas trabalhistas que foram recebidas judicialmente. Então, era um caminho em duas etapas. Primeiro, se entrava com uma ação contra o Banco do Brasil para o pagamento das verbas trabalhistas e depois com uma nova ação contra a Previ para pedir a revisão do benefício previdenciário para incorporar essas verbas trabalhistas. E um detalhe muito importante é que essa segunda ação, essa ação de revisão de benefício contra a Previ, era considerada imprescritível. Então, por mais que o associado demorasse para entrar com essa ação, a Justiça reconhecia que esse era um direito imprescritível. Então, ele poderia entrar com esse tipo de demanda, ainda que demorasse muito tempo depois da aposentadoria dele. E durante muito tempo funcionou assim, até que em 2013 veio a primeira mudança. O STF, no julgamento do tema 190, decidiu que compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento de causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada complementar. A partir daí, na prática, as ações migraram para a Justiça Comum, mas o tratamento dado a elas continuou sendo o mesmo. Os funcionários continuavam entrando com uma ação de revisão de benefício contra a Previ e essa ação continuava sendo considerada imprescritível. Só houve uma mudança de endereço, digamos assim. Essas ações foram da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. E então, em 2018, veio a grande virada. O STJ, julgando o tema 955, estabeleceu a tese de que seria inviável a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. E estabeleceu também que os eventuais prejuízos causados ao participante ou assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Foram essas, então, as teses que o STJ fixou no julgamento do tema 955 lá em 2018. Em outras palavras, o que o STJ decidiu? A Previ, ela calculou o benefício previdenciário do associado de acordo com as contribuições que ele efetivamente recolheu. Então a Previ não cometeu nenhum erro. Quem errou foi o empregador, que deixou de pagar as verbas trabalhistas para o empregado à época própria e, por conta disso, as contribuições foram vertidas em valores menores do que os devidos. Então, por conta dessa nova percepção, passou-se a entender que o caminho agora seria entrar com uma ação indenizatória contra o ex-empregador e não mais com uma ação de revisão de benefício contra a Previ. E nessa ação indenizatória, o que se pede é a diferença. A diferença entre o valor do benefício que o associado recebe e o valor do benefício que ele receberia se o banco tivesse pagado direitinho as horas extras lá atrás. E essa lógica, no tema 955,
Essa lógica foi estabelecida apenas para aqueles associados que recebessem horas extras pela via judicial na Justiça do Trabalho. Depois, em 2021, o STJ, julgando o tema 1021, chegou à conclusão de que essa mesma lógica deveria se aplicar não apenas para aqueles associados que tenham recebido horas extras especificamente na Justiça do Trabalho, mas para todos os associados que tenham recebido qualquer verba trabalhista pela via judicial. E aí, pessoal, com toda essa mudança de sistemática, surgiu um problema prático muito sério. Como que deveria ser contado o prazo prescricional nesses casos? Porque vejam, quando o STJ mudou as regras do jogo, vários associados da Previ já estavam aposentados há muito tempo. E eles tinham a legítima expectativa de que poderiam ajuizar a ação de revisão de benefício contra a Previ. E de que poderiam fazer isso a qualquer tempo. Porque eu lembro que a Justiça considerava esse tipo de ação imprescritível. Então, na cabeça do associado, ele poderia entrar com ação de revisão de benefício contra a Previ e não precisaria se apressar para fazer isso. A qualquer momento que ele ajuizasse essa ação, ela ainda não teria prescrito. Como fica a situação dessas pessoas? Aquele associado que já estava aposentado e que entrou com uma ação de revisão de benefício, por exemplo, ou então aquele associado que já estava aposentado, mas não entrou com essa ação justamente porque sabia que poderia fazer isso a qualquer momento. O direito dessa pessoa já teria prescrito ou não? O prazo prescricional ainda estaria aberto. E qual seria esse prazo prescricional? De quantos anos? Quando ele teria começado a correr? Foi justamente buscando responder a essas perguntas que o TST julgou o tema 20. E aí, o que ficou decidido foi o seguinte: o TST dividiu os associados em 3 grupos diferentes, de acordo com a data de aposentadoria de cada um. O grupo 3 é formado por aqueles associados que vierem a se aposentar depois do tema 20 do TST, ou seja, os associados que ainda estão na ativa hoje. Para esse grupo, não foi estabelecida nenhuma regra especial de proteção. A ele vai se aplicar a regra geral que eu já vou examinar. O grupo 1 é formado por aqueles associados que se aposentaram antes das decisões do STJ. Então, antes do tema 955 para quem recebeu horas extras e antes do tema 1021 para quem recebeu outro tipo de verba trabalhista. E o grupo 2 é formado pelos associados que se aposentaram entre as decisões do STJ e a decisão do TST no tema 20. Eu dei esses nomes para cada grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e agora vou usar esses nomes que está aqui na linha do tempo para poder fazer a explicação de como ficou as regras de prescrição para cada um desses grupos. Vamos começar pela regra geral, do grupo 3, que se aplica aos funcionários que atualmente estão na ativa. Para esse grupo, o TST definiu que a ação indenizatória segue o mesmo prazo prescricional das verbas trabalhistas, sendo 5 anos durante o contrato de trabalho, limitada a 2 anos após a sua extinção. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando o banco deixa de pagar a verba trabalhista para o funcionário, esse funcionário tem 5 anos para reclamar o pagamento dessa verba. E, a partir desse tema 20 do TST, o funcionário passa a ter 5 anos não apenas para reclamar o pagamento dessa verba, mas também para discutir as repercussões que o não pagamento dessa verba pode ter tido no benefício previdenciário que ele recebe da Previ ou que ele virá a receber da Previ. Então, acaba que o regime fica um pouco mais simplificado. Em vez de o funcionário precisar de entrar com 2 ações, uma contra o banco para pedir a verba trabalhista e outra para discutir a repercussão dessas verbas trabalhistas no benefício previdenciário, tudo é resolvido em uma mesma ação, em que se pede o pagamento e se discute as repercussões no benefício previdenciário. É esse, então, o regime que passa a ser aplicado para os funcionários que atualmente estão na ativa. Agora vamos falar dos aposentados. E aqui o TST fez algo muito importante. Ele reconheceu que seria injusto aplicar o novo regramento estabelecido no tema 20 às pessoas que já estavam aposentadas, porque essas pessoas confiaram em um regime que dizia que o direito que elas tinham era imprescritível. Então seria injusto você pegar um funcionário que não entrou com uma ação de revisão de benefício por acreditar que esse tipo de ação seria imprescritível e dizer para essa pessoa que, sob a nova ótica do TST, o direito dela estaria prescrito. Isso não seria justo. Então foi por isso que o TST estabeleceu regras especiais de proteção para quem está no grupo 1 ou no grupo 2. Para o grupo 1, o TST estabeleceu que o prazo prescricional não começaria a correr antes dos julgamentos do STJ, do tema 955 e do tema 1021, e também não começaria a correr antes da data em que transitasse em julgado a ação trabalhista que reconheceu as verbas remuneratórias para cada associado. Então, o associado tem que ver o que aconteceu por último. Foi o julgamento do STJ dos temas 955 e do tema 1021,
ou a data em que transitou em julgado a ação em que a Justiça reconheceu que eu tinha direito a verbas remuneratórias. Estabelecido qual foi o último desses eventos, a partir daí começa a correr o prazo prescricional para essa pessoa. O último grupo, o grupo 2, é formado pelas pessoas que se aposentaram entre as decisões do STJ e a decisão do TST no tema 20. Quando essas pessoas se aposentaram, o STJ já havia alterado parte das regras do jogo, mas ainda assim o TST entendeu que essas pessoas não tinham como saber quais seriam os prazos prescricionais aplicáveis para elas. E por isso ele decidiu que, para esse grupo, o prazo prescricional não poderia começar a correr antes do trânsito em julgado da reclamação trabalhista em que foram reconhecidas verbas trabalhistas em favor dessas pessoas e nem antes da aposentadoria desses associados. Então, para esses funcionários, eles têm que ver quando que ocorreu o trânsito em julgado da reclamação trabalhista anterior e quando que eles se aposentaram. O que tiver acontecido por último vai ser a data em que começa a correr o prazo prescricional para essas pessoas. E uma outra questão muito importante é que, para as pessoas do grupo 1 e do grupo 2, não se aplica o prazo prescricional de 2 anos. O TST deixou muito claro que o prazo bienal trabalhista só se aplica às pessoas que estão enquadradas no grupo 3. Agora vamos fazer um resumão de todas as teses sobre a prescrição que o TST fixou nesse tema 20. O primeiro passo é você estabelecer em qual grupo que você está enquadrado. Então, você vai pegar a data em que você se aposentou, olhar a linha do tempo que eu vou deixar aqui na tela e verificar em qual grupo que você se enquadra. Se você estiver no grupo 1, o prazo prescricional para você começa a correr da data dos julgamentos do TST, do STJ, desculpa, do tema 955 ou do tema 1021, conforme o caso, ou então da data em que tiver transitado em julgado a reclamação trabalhista que reconheceu verbas trabalhistas em seu favor, o que tiver acontecido depois. Se você estiver no grupo 2, o prazo prescricional para você começa a correr da data da sua aposentadoria ou da data do trânsito em julgado da reclamação trabalhista anterior, também o que tiver acontecido depois. E se você estiver no grupo 3, para você a prescrição começa a correr da data em que o Banco do Brasil deixa de te pagar as verbas trabalhistas que deveriam ter integrado o seu benefício de aposentadoria. Em todos esses casos, o prazo prescricional é de 5 anos. Então você vai verificar quando o prazo prescricional começa, de acordo com as regras que eu acabei de enunciar, e dessa data você vai contar 5 anos para ver se o direito prescreveu ou não. Além disso, há uma regra específica para o grupo 3. Para quem é do grupo 3, há um outro prazo, que é o prazo de 2 anos, contado da data da aposentadoria de cada um. Esse prazo, como eu disse, só se aplica às pessoas do grupo 3. Quem está no grupo 1 e no grupo 2 não precisa se preocupar com esses 2 anos. E são essas as regras que o TST fixou no tema 20. Além de todas essas regras, pessoal, que já não são muito simples, vocês ainda devem considerar que existem alguns eventos que suspendem ou interrompem o prazo prescricional, como, por exemplo, a existência de protestos judiciais, ações coletivas, enfim, vários fatores que influenciam na contagem desse prazo prescricional. Então, eu recomendo que vocês consultem algum advogado especialista em atuar contra o Banco do Brasil, porque possivelmente esse advogado vai ter conhecimento dessas causas de interrupção ou suspensão de prescrição que tenham ocorrido na região onde você trabalhou. Aqui em Brasília, por exemplo, por uma série de fatores que eu não venho ao caso comentar aqui nesse vídeo, praticamente todo mundo que trabalhou aqui em Brasília ainda pode entrar com essa ação pedindo essa indenização. O direito das pessoas que trabalham aqui em Brasília, quase que na totalidade dos casos, ainda não prescreveu. Então, por exemplo, um funcionário que tenha recebido horas extras, que tenha se aposentado lá em 2004, recebido horas extras lá em 2009, há mais de 15 anos, portanto, muito provavelmente não prescreveu ainda o direito para essa pessoa pleitear uma indenização pelos prejuízos causados pelo pagamento intempestivo dessas horas extras. E isso por conta de especificidades que acontecem aqui em Brasília, nesse caso especificamente da existência de uma ação coletiva que trata desse assunto. Então, realmente é muito importante que vocês consultem um advogado, porque essa análise é extremamente técnica. Pessoal, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse tema 20 do TST. Esse julgamento ele foi muito complexo, delicado e muito técnico, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor o que ficou decidido nesse julgamento. Qualquer dúvida ou esclarecimento que vocês precisarem, podem deixar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. E no mais, nós vamos continuar fazendo vídeos a respeito desse assunto
para abordar situações mais específicas que exijam um olhar diferenciado. Então, fiquem atentos aqui nas nossas redes sociais. E se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com os colegas do banco para que essa explicação chegue ao maior número de colegas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.